Virginia, boa noite. Boa noite a todos. Esta é a ProSim do dia 29/11/2021. Nosso ano está acabando. A nossa frase enfática é: a base da assistência na baratrosfera é a ascendência moral, do Lexo de Ortopensata, né? Quem entrou comigo logo no início foi a minha colega Luciana. Ela já pode fazer o seu relato? Joia. Boa noite, tudo bem? Boa semana para todo mundo. Então, vamos lá. Eu tenho tido bastante sinalética antes da ProSim. Hoje de manhã eu fui, mas hoje começou bem cedo. Hoje de manhã eu fui para Santos muito irritada, mas muito irritada. Eu estava me desconhecendo, fora de mim. E aí depois, quando eu entrei na ProSim, que eu me toquei que provavelmente eu devo ter escado bastante coisa, que a ProSim hoje foi bem interessante. Depois eu comecei a dar aula e aí fui acalmando, voltei calma. Na preparação, eu tive um pouco de dificuldade de conectar, fiquei divagando ainda um pouco, mas já comecei com bastante salivação, que é a sinalética mais atual que eu tenho tido de é, ectoplasmia. Quando eu estava aplicando na mel, essa salivação aumentou, eu senti balonar meu abdômen, depois balonou o corpo todo. Eu fiquei muito grande, tive a impressão que eu estava aplicando arco voltaico no planeta, se é que isso seja possível. Depois eu tive meu coração, o meu cardiochakra bastante ativado, ele pulsava muito, eu sentia muito meu coração batendo. Quando ela aplicou em mim, eu senti um capacete sendo colocado, daí vi muita luz e aí em seguida já veio o pilar. O pilar ele começou hoje bem denso, parecia uma parede, assim, ele girava até mais lento, assim, mas parecia uma parede de gelo, de uma geleira, assim, bem espesso. Aí ele foi girando mais rápido, foi ficando mais translúcido, depois parecia gelo mais translúcido, assim, e aí, de repente, ele foi virando energia pura. Era tudo muito escuro em volta e dentro do pilar, assim, muito claro, vinha uma luz de cima branco azulada. Aí eu acabei conectando com a minha mãe, com a minha avó e com a minha tia, irmã da minha mãe, que são todas dessomadas. E daí para frente só veio mulher, 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 e hoje a ProSim foi femininíssima, assim. Eu vi, assim, uma fila, nossa, interminável, quilométrica, sei lá, não sei quanto tinha aquilo, de mulheres. É, Veio no começo um pouco de palavras, veio uma que eu captei foi insubordinação, eu conectei com a Inquisição, com mulheres sendo queimadas, com bruxas, mas por outro lado foi bastante interessante, é muita coisa, eu não vou falar tudo, que senão eu vou ficar aqui quase uma hora. Eu anotei 8 páginas hoje, foi um negócio impressionante. É, mas o que veio muito foi a força do feminino, assim, né? E é, tudo que as mulheres sofreram ao longo da história, né? Toda a pressão que teve. Na Serenosfera vieram, inclusive, algumas figuras bem, né, conhecidas. Veio Rosa dos Ventos, veio Australino, veio a Florence Nightingale, veio o Samuel Weiss, que não sei se todo mundo conhece, é o médico que começou a instituir lá em 1700 para 1800 lavagem de mãos, e ele começou por conta de infecção puerperal, de infecção que as mulheres tinham depois do parto. Veio Madame Curie, veio a Amelia Earhart, não sei nem como é que pronuncia, foi a primeira aviadora a cruzar o Atlântico num voo sem escala. E daí para frente o Bolsão continuou só feminino, veio muita orientação do que eu tinha que fazer, do nível de recomposição, que isso é uma grande recomposição e que é a minha Proexis, assim, ela, nossa, foi uma procinha assim, impressionante. Não vou me estender mais, terminei com muita sensação de gratidão e com a mensagem de que isso não é guerra, de que isso é fraternismo, que tem o espaço, que a gente vive
num planeta dual, né? Luz, escuro, feminino e masculino, e que tem o espaço dos dois e cada um tem o seu papel. Então, não é para um lutar contra o outro, é para os dois juntos cooperarem, que cada um tem o seu espaço. E eu terminei com uma sensação de gratidão inenarrável. Eu fiquei muito emocionada no final de tanta gratidão que eu senti. E é isso. Obrigada, estou ótima. Obrigada. Com muita tarefa para fazer. Estou lascada, mas estou ótima. Obrigado, Luciana, pela participação, pelo seu relato. Tá ok? O Walter e a Virgínia pode falar agora. Você quer falar? Boa noite a todo mundo. Na preparação, eu mentalizei primeiramente os pedidos de assistência e também exteriorizei energia para cada aproximador. No arco voltaico, aplicando, eu percebi bastante exteriorização de energia, principalmente no fronto chakra do Walter, e o peito dele se iluminou com uma cor neon branca e ficou o tempo todo assim iluminado, parecia que saía aquela cor só não só do chakra cardíaco, mas toda a parte peitoral assim dele. Recebendo, eu percebi a ampliação do meu coronochakra. No pilar, eu mentalizei os aproximadores de mãos dadas, ia lembrando o rosto de cada um e mentalizando o nominho de cada um. E chegou na parte da Lázara, eu não lembrava o nome dela, e pulei e deixei e fui passando os outros aproximadores, né? E no final, na última, veio a Lázara. Eu não entendi, e junto com ela, no meio do pilar, se formou assim como uma piscina, uma banheira. Ela tinha assim a parte de fora todinha frisada, com os filetinhos brancos, uma coisa assim muito bonita, e dentro várias crianças nadando nessa piscina, nessa banheira. Aí me veio se eram crianças que estavam sendo assistidas para ressoma, ou será que eram crianças que estavam sendo assistidas no pós-dessoma? E a energia era muito boa e tinha alguma coisa a ver com a Lázara, eu não entendi direito. Depois, nas conexões, eu acompanhei cada conexão, sem grandes parapercepções, e no bolsão eu fiquei exteriorizando, o campo ficou frio, aqui está muito calor, o campo esfriou bastante, percebi muita ectoplasmia, e mentalizei principalmente o Brasil, né? E a minha oficina. Terminei muito bem, muito agradecida também, uma sensação muito boa de pertencimento, é uma coisa, assim, parece que não existe nunca solidão, sabe? O grupo se completa, é uma coisa muito bacana. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Então, para mim, realmente foi uma situação assistencial muito intensa, um volume de energia também bastante intenso. Já na fase 1, eu senti a necessidade de criar um campo de ectoplasmia, exteriorizando a energia com as mãos, né, retirando o ectoplasma, e foi assim até o término da fase 1. E quando eu recebi o arco voltaico da Virgínia, eu senti muita ativação do frontal, e vinha uma esfera luminosa de cor amarela, e depois ela se voltava para a violeta, cor violeta. E ficou durante a aplicação do arco todo, senti muitos arrepios, muitos banhos energéticos durante a aplicação do arco que eu recebi, e uma sensação de bem-estar tremenda. Já aplicando na Virgínia, também senti um fluxo de energia muito grande pelo palmo chakra, senti bastante exteriorização e uma sensação também de doação muito intensa. E já na formação do pilar, também mentalizei cada aproximador, fazendo uma conexão com todos, criando um campo energético de sustentabilidade, que é o pilar energético. E iniciando as conexões, eu percebi todas as fases das conexões, dentro de uma vivência assim, bem direta, com o padrão pensênico de cada conexão.
Já no bolsão, eu apaguei bastante, mas continuou a doação de ectoplasma. E eu acabei me perdendo a lucidez e fui acordar realmente só lá no final da fase 5. Me senti muito bem, grato, e senti que houve uma assistência muito grande e uma doação muito grande de ectoplasmia. Eu agradeço a todos a participação e uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Walter e Virgínia. Obrigado pela participação. A Silvana, sua vez, querida. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu comecei a me preparar um pouquinho antes, e já a partir da semana passada eu senti que a fase 1 da conexão, ela começa um pouquinho antes para mim, e eu percebi de novo. E foi uma coisa interessante, porque eu comecei a ver a Dorvalina, aquela moça que hoje é consciex, né? Que participou dos cursos da CIPEC um tempo, eu não sei se ela participou como aproximadora, eu tive pouco contato com ela, né? Mas eu não me lembrava o nome dela, mas ela apareceu um pouquinho antes da fase 1, quando iniciou a partida, eu liguei a gravação, quando começou a fase 1 da conexão, me veio o nome dela. Aí eu comecei a exteriorizar a energia para ela, tudo, né? Ela parecia bem, mas estava ali. Acho que para receber energia mesmo, né? Eu comecei a bocejar, senti uma calmia no canto, né? E eu também fiz a retirada do ectoplasma um pouco antes. Na fase 2, aplicando o arco na Márcia, eu senti a presença do amparador do meu lado esquerdo, comecei a sentir um tremor do lado esquerdo, né? E uma energia suave em pressão nos meus palmos chakras. Essa energia fluía para ela bem suavemente. E eu intuí, a partir de determinado momento, que eu deveria mudar a minha mão direita e colocar sobre o coronochakra dela. E que eu deveria exteriorizar a energia para que essa energia descesse através do coronochakra, passando por todos os chakras até os pés. E foi assim que eu fiz, né? E tive uma sensação de bastante paz. Recebendo dela, eu senti uma pressão grande no frontal e entrei num EV. Fiquei nesse EV durante todo o arco. Comecei a sentir as mãos aumentando de tamanho, pulsando o olho esquerdo, e também o tremor voltou a aparecer com a sensação do amparador do meu lado. Eu senti bastante bem-estar em muitos bocejos. No pilar energético, ele começou a se formar num tom azul, um azul anil, que ele tem se formado sempre nesse tom aí para mim, eu sempre vejo. E eu comecei a sentir as mãos, ouvidos, olhos, e muita pressão, muita exteriorização. E eu achei que o tempo ficou longo nessa fase. Nas conexões eu fui sentindo uma a uma e muitas cores, vendo muitas cores. Na central de energia, que tinha muita cor, ela sai do branco, vai se transformando em rosa, até o vermelho, depois volta ao azul. E eu fui atravessando as conexões assim, num EV, mas assim, me sentindo bem. Quando eu entrei no bolsão, eu comecei a enviar energias ao planeta, me veio a Afeganistão, a Europa, a África do Sul e algumas pessoas que eu coloquei para receberem assistência, né? Começou uma mioclonia, eu sentia muitos trancos nas pernas, né? E uma pressão no ouvido e no frontal também, várias cenas se passando. Eu achei interessante porque eu me vi caminhando no meio de gelo também. Era neve e gelo, e eu sabia que era o Canadá. Mas, assim, era um caminho e dos dois lados tinha uma parte neve e outra parte gelo. E eu caminhava no meio dessa geleira aí. Mas, assim, foram aparecendo rostos, eu comecei a sentir frio e um tremor durante todo o bolsão também. Pulsavam bastante as mãos, o chakra básico. Eu terminei, assim, um pouquinho antes, mas me sentindo muito bem e agradecida. Agradeço a todos por poder participar. Boa semana a todos. Obrigado, Silvana, pela participação, muito importante.
A Cris, pode falar agora. Maria Cristina Mazzini. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu não tive quase experiência alguma. Eu demorei um pouco a me concentrar, sintonizar com o grupo, mas aí no arco cônjuge eu tive muitos bocejos e também muita interiorização. Ao receber também tive bocejos e percebi um pulsar forte no meu nucal. O pilar, para mim, ele começou azul, eu sintonizei com o aproximário, mas depois o campo ficou meio amarelo, alaranjado, aí eu já não sabia mais onde eu estava, eu vi muita gente, eu comecei a ter muita descoincidência e eu acabei apagando. As centrais eu vi muito de longe, mas também apaguei, não vi o resto, e só voltei quase ao final do bolsão, exteriorizando muita energia, voltei assim. Mas eu tenho a impressão de que foi muita assistência, eu voltei bastante bem também, bem tranquila, e agradeço aí a todos por poder participar da Procim, tá bom? Obrigada, ótima semana para todos. Boa semana, Cris. Obrigado pela participação. O meu vizinho, Newton Daltro, pode falar agora. Ainda estou esperando aquele bolo ainda. Aqui, pessoal, o bolo. Sempre tem um bolo novo. Sempre tem um bolinho novo. Eu estou levando o bolo de você da Talma direto. Sempre tem um bolo novo, como eu disse. Tá. Gente, boa noite, pessoal, tudo bem? O trabalho hoje foi muito interessante. Vou chamar assim, porque as energias fluíram diferente. Eu senti as energias diferentes hoje no trabalho assistencial. A preparação foi boa, o campo no meu aproximário estava bastante homeostático e a temperatura bastante amena, né? Assim, bastante amena, né? E, enfim, mas eu sentia o campo já na preparação um pouco anestesiante. Se é que eu posso resumir o que eu senti, o campo era isso, anestesiante. Ao aplicar as energias, então minha exteriorização pulsou bastante meus palmo-chakras, em especial no centro, bem no centro das duas mãos, um ponto que pulsava muito, bem localizado nas duas mãos. E ao receber a sensação que eu tinha, talvez fosse em razão do campo, um relaxamento grande, uma sensação mesmo de anestésica. Eu parei quase que eu dei uma apagada ainda já nessa fase aqui 2, né? Entrei na fase 3 do campo energético para-reumanológico, na formação do pilar. Eu já entrei acompanhando mentalmente, bem lúcido, na formação do pilar, e muitas imagens começaram a fluir durante essa formação do campo pelo pilar. E comecei a perder lucidez ao finalzinho dessa atividade da fase 3, mas não perdi totalmente, entrei nas conexões lúcido, sentindo meio que ia perder, mas não perdia a lucidez, entrei nas conexões acompanhando a primeira central, a central de fraternidade, a central da verdade. Foi até aí, porque o Planetas Irmãos eu apaguei no Planetas Irmãos e eu não vi a chamada do Planetas Irmãos, não vi nada. Quando eu ouvi a chamada do Evoluciólogos. Voltei no Evoluciólogos. E com uma pulsação muito grande no meu frontal, muito grande, no frontal e no coronário. Uma pulsação grande deles quando chamou Evoluciólogos e ficou pulsando. Serenosfera, mantive, eu sentia essa pulsação grande do frontal e coronário. Entrei no bolsão nessa situação,
sentindo exteriorizar muita energia pelo frontal, por alguma razão, e as minhas pernas e os meus braços, eu não sentia eles, eu sentia sei lá, é como se eu não tivesse braço e perna, né? Então, e a pulsação continuando no frontal, principalmente no frontal. Muitas imagens, eu estava bem lúcido, muitas imagens fluíram. Nesse momento, eu pensionizei bastante a assistência para algumas consciências e consciências, eu estava bastante lúcido, só não sentia os braços e as pernas, e a minha cabeça, principalmente frontal, pulsava. Nesse momento também, pensionizei o bolsão, fiquei muito voltado à assistência à bolsão dos suicidas e dos abortados, que são bolsões com as quais eu tenho uma atenção especial. E interessante que eu ouvi, quem eu ouvi, hein, falando isso? Foi a Silvana. Eu ouvi a Silvana falando do Canadá, pois nesse momento o meu aproximário se transportou para o Canadá. Eu fiquei me vendo no aproximário no Canadá, num espaço de um ambiente de muita energia imanente. Não descreveria aí o que tinha, mas eu sentia que era uma energia imanente, muito pura, fluindo. E eu fiquei finalizando essa situação e terminei bem, bem tranquilo. Tominha ainda permaneceu um pouco ali, eu acho que ela deu uma apagada. E, enfim, terminei muito bem, muito gratificado, agradecendo ao Amparo, agradecendo aos amparadores da Afrocim, agradecendo a vocês por nós estarmos juntos aí fazendo esse trabalho, gente. Muito obrigado, uma boa semana para todos. Boa semana, Nilton. Obrigado pela participação. A Vali pode falar agora. Boa noite a todos. A preparação estava muito tranquila, assim, estava um silêncio, uma paz assim, bastante grande. No arco voltaico, ao receber, eu logo me desconectei, tive assim um apagão, e aí eu voltei quando eu estava pedindo para fazer a troca dos pais. E aí, ao aplicar, eu apliquei no Carlos, eu senti a minha mão saindo uma energia bastante suave, porque geralmente minha mão meus pulsos são bastante fortes, mas hoje estava muito suave. E aí eu vi umas crianças indo para a escola. Foi só isso. Na fase 3, eu me vi no primário, mas também logo me desconheci, não tive percepção. Passei isso pela fase 4, nenhuma conexão eu consegui acompanhar. E aí, quando eu entrei no bolsão, eu escutei a chamada de bolsão, exteriorizei bastante energia e não tive assim, as percepções, mas eu senti assim, que estava uma energia mais sutil mesmo, assim, eu trabalho em todas as fases. Depois parece que é aquela coisa de energia assim, né, mais densa, entendeu? Hoje estava uma energia assim, e teve realmente bastante assistência. Um abraço a todos e assim. Obrigado, Vali, pela participação. Cada aproximador que faz a sua participação, que doa suas energias, né, faz todo esse volume, todo esse trabalho energético. A Isabel pode falar agora? Oi. Boa noite. Boa noite. Bom, na primeira fase, eu senti o campo com uma intensa atividade, muito forte, e eu vi um peão
como se fosse um peão no centro ali do aproximário, de cor amarela e lilás. Ela girava bastante forte. Recebendo da Lázara, foi bem interessante, que eu senti como se ela realmente estivesse ao meu lado, com uma energia extremamente forte, ao mesmo tempo suave. Foi muito bom. Levei bastante banho energético dela. Aplicando, eu senti arder apenas os meus palmos chakras, mas apenas o centro do palmo chakra. E eu vi do lado dela parecia um felino. Era meio violeta, né, os pelos assim violetas e o olho amarelo. E eu senti bastante frio só do meu lado esquerdo. O pilar, eu vi uma árvore muito grande, muito bonita, e dela saía raios de luz, bastante raios de luz, e senti bastante o Corona Chakra nessa hora também. Nas conexões, eu só ouvi a central de energia, e assim, eu já me vi num campo muito grande, tinha muitos jovens, mas eram assim, jovens de 18 para baixo, com muitos ferimentos, e a Virgínia chegou com um pote do meu lado, com umas gases azul, e ela falava, vai passando neles, e conforme eu ia passando, ele era meio úmido, ia curando essas feridas, esses ferimentos, mas eram muitos, assim, estavam todos machucados. E logo, aí eu não escutei as outras conexões, já pulou para o bolsão, e como se tivesse virado uma chave, assim. Eu comecei a sentir muito coronário cardíaco, e é como se eu estivesse dentro da água. E essa água, tinha muita energia nessa água, eu não sabia o que fazer. Aí eu escutei expande pelo coronário e pelo cardíaco. Aí eu comecei a expandir essa energia, mas assim, eu voltei depois que acabou e parece que passou tudo muito rápido. Mas eu terminei bem, estou bem, agradecida. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Isabel. A Berenice pode falar agora. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Boa noite. Vamos lá. Aqui na preparação dos aproximadores, eu fiz a movimentação com as mãos e a retirada da ectoplasma também com as mãos, e eu fiquei de pé para fazer isso, que para mim parece que é melhor, tem mais eficiência. No arco voltaico, aplicando na Tânia Bock, eu fiz com muita concentração e tive vários bocejos, e recebendo eu já senti acalmia e um pouco de descoincidência. O pilar energético eu não percebi, na conexão eu tive alguns apagões, aí no bolsão, hoje tá muito calor mesmo. E aí eu percebi também, além do calor externo, eu estava com calor interno também. E fiquei imóvel o tempo todo, bastante expansão do holochakra, e alguns momentos, hoje foi diferente, que eu nunca tinha sentido isso, né? Eu tive vários momentos de falta de ar. E com isso vinha, parece que meio um desespero, uma ansiedade, e meia dor no peito. Aí, o que eu fazia? Eu me concentrava, movimentava a energia e exteriorizava. Isso ia acalmando e passava. E depois vinha de novo essa mesma sensação. Isso foram várias vezes, aí eu agi da mesma forma. Ia amenizando. Eu concentrava, exteriorizava e para assistência. E fiz isso durante o bolsão todo energético, e fiz a desassimilação com vários bocejos e terminei bem. E foi isso, pessoal. E estou bem agora, viu? Obrigado, Berenice, pela Vocês participação. não me viram, eu estava com o vídeo desligado. Mas tudo bem. Obrigada, gente. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Boa semana, Berenice. A Zaide e o Tani podem falar agora? Boa noite a todos. Boa noite. E boa semana. Hoje a hora que eu entrei
onde a gente faz o Procin, já estava o campo formado, e já comecei a exteriorizar muita energia e senti muito calor, como sempre. Na fase 2, no arco voltaico com o Toninho, vibrei as melhores energias, minhas mãos se aqueceram muito, e ao receber tive uma gratidão muito grande e vários banhos energéticos. O pilar energético se formou muito rápido, nós já estávamos no aproximário, tudo em círculo, estava lotado de Consciex para assistência, e se formou muito rápido e várias cores. Na conexão somente acompanhei, no bolsão continua a exteriorização, eu senti a presença do amparador e exteriorizei muita energia para a saúde, para os políticos em geral, para o Brasil, para a minha oficina, para o meu quadrante e todos os pedidos de TENEPS. E muitos para os dessomados também. Senti muita necessidade de exteriorizar para os dessomados. E estou bem, obrigada e boa semana a todos. Boa noite a todos. No início, eu achei que o campo estava bem tranquilo. No arco voltaico com a Zaire, tanto recebendo como aplicando, deu para perceber muita energia. E no pilar, senti que se formou rápido, e na conexão não tive percepção, e no bolsão eu acabei dando uma apagada. E estou bem, obrigado e boa semana a todos. Boas semanas, Zaide, Toninho, obrigado pela participação. Obrigado. A Márcia e a Cristina pode falar agora. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Na fase 1 da preparação, eu estava fazendo o EV e eu já comecei a ver o aproximário. Antes de exteriorizar, já apareceu, eu vi uma tenda apoiada sobre um gramado e todo mundo estava sentado lá dentro. A tenda era meio transparente, eu estava olhando de fora, via vocês dentro e sentados como se fosse para uma aula, assim, não era um círculo, era como se fosse uma plateia para uma aula. E eu via a luz de dentro da tenda era bem amarela, não era branca. E aí eu olhava que estava cheio ali, mas a única pessoa que eu consegui identificar assim pela silhueta, né, através da tenda, era a Luciana. Ela estava bem na lateral, assim, mais próximo da parede, né, vamos dizer assim. Era sobre um gramado, né, como eu disse, e na fase 2, o arco voltaico em duplas, primeiro a Silvana aplicando em mim, já logo no início eu senti como se eu tivesse com um tampão nos ouvidos, uma pressão nos ouvidos, e também na garganta, o chakra laríngeo, e senti a ativação do chakra frontal e cardíaco. E depois, em algum momento, não sei porquê, eu me via com tranças no cabelo, né? Uma hora uma trança só, depois uma trança de cada lado, não sei o que é isso, porque não me lembro de ter usado trança na vida, mas depois eu aplicando na Silvana, logo no início eu senti um calor. Então, só para também contextualizar, hoje, como estava muito quente, eu liguei o ar-condicionado. Então, aqui onde eu estou, estava bem fresco, né, o ambiente, não estava calor durante a Procin. Mas quando eu fui aplicar o arco voltaico, foi uma coisa interessante, porque era um calor só aqui nos ombros, era a minha pele,
como se alguém tivesse feito uma fricção na pele. O resto do corpo eu não tinha calor. E depois eu comecei a sentir esse calor forte na parte interna dos braços, só na parte interna, depois na barriga, era tudo assim bem intenso e localizado. E aí me veio que a assistência estava sendo feita com infravermelho, porque assim, ou era uma energia muito diferente, ou tinha fogo mesmo, porque era muito localizado e quente. Não é uma coisa de eu estar sentindo calor, nem transpirando, nada disso. E essa coisa que veio, hoje a assistência com infravermelho, é esse calor, ia para Silvana, mas ao mesmo tempo ia para muita gente. Eu senti que ali foi uma assistência muito grande e muito diferente. E na fase 3, eu achei que foi um pouco difícil até formar o pilar energético, demorou um pouco. Eu tive um pouco de dificuldade de me concentrar. Depois eu comecei a sentir o chakra cardíaco, aquela dormência, aquela pressão no chakra cardíaco. Aí eu já comecei a exteriorizar para consins, né, que estão precisando de assistência, e achei que foi bastante assistência, foi uma coisa leve. E também tive a percepção de que demorou muito a fase do pilar. Parecia que tinha travado, né, o áudio, mas depois continuou. Na fase 4 da conexão, também achei que demoraram. Eu fiquei, principalmente na primeira, né, na central extrafísica de energia, eu estava muito lúcida, senti uma paz muito grande, né? Era um ambiente, uma conexão com um local muito bom e muito pacífico. Depois, na Central da Fraternidade, me veio memórias, isso também não é comum, memórias de vários familiares já dessomados. Os meus avós, tanto maternos quanto paternos, meus tios, alguns irmãos da minha mãe, né, que já dessomaram, mas foi uma coisa tranquila também. Eu só, assim, não é comum eu pensar neles, né, e me vieram essas memórias e de várias, né, consciências. E depois a Central da Verdade, Planetas Irmãos, não me lembro exatamente. E no Evoluciólogos e Serenosfera, eu já estava mais desconhecida. E como foi? Quando veio a fase 5, é que eu me dei conta que então, desde do Evoluciólogos, tinha alguém conversando comigo, me explicando alguma coisa com calma, uma coisa longa, demorada, como se fosse uma aula. De novo, né? Eu tive a sensação de estar numa aula. Foi na fase 1 que eu vi todo mundo como que assistindo a uma aula, e aqui no final das conexões, alguém veio conversar comigo, como se fosse um professor. Mas não me lembro o que era o assunto, porque eu estava bem desconhecida, assim, não foi difícil recuperar. Na fase 5, a oficina, consegui mentalizar bem, exteriorizar para a oficina. Senti necessidade de erguer minhas mãos, deixar as mãos assim para frente, e ficaram muito quentes também. Aquele calor na mão, parecido com o calor que eu como se fosse. E senti o cardíaco bem ativado, também dormente. Em algum momento eu comecei a flutuar deitada e girar muito rápido. Eu estava levitando e girando, girando, até eu voltei um pouco assim, porque senti um pouco de medo de ir girando, eu não sabia aonde que eu estava indo, né? Onde aquilo ia dar. Tive alguns bocejos, voltei um pouco antes, fiz a desassimilação, fiz a retirada manual do ectoplasma, bastante ectoplasma, senti, e voltei me sentindo bem, e agradeço a todos por poder participar da Procin e de toda essa assistência, e desejo ótima semana para todo mundo. Obrigada. Boa semana, Márcia. Obrigada.
O meu amigo Israel pode falar agora. Boa noite a todos. A internet está muito ruim, então se estiver travando, se vocês puderem fazer a gentileza de fechar o vídeo, talvez ajude. Mas só se estiver travando. Então, hoje, logo de manhã, já que eu acordei, eu senti uma forte manifestação de energia. Até me prolonguei na cama, pulei até meu café para não interromper. Agora, começando a fase 1, já de cara muito barulho na minha barriga. Eu não estou ouvindo nada. Sim, acho que o G, ou ele caiu, travou. G, se você estiver ouvindo, não está saindo nada aqui. Eu vou fazer assim, eu vou fazer o meu relato, quando ele voltar, ele tenta fazer o dele. G, se você estiver ouvindo, eu vou fazer o meu relato aqui, tá? Depois você faz o seu. Oi. Ok, Oi. É porque travou quase 1 minuto. Você quer tentar agora? Ele vai reiniciar. Então, eu vou fazer o meu para a gente ganhar tempo. Na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma excedente, né? Pensei nos aproximadores, pensei nas instalações da CIPEC e no aproximário mandei energia. Depois eu vou dizer porque que eu pensei nas instalações. Na fase 2, vou aplicar o arco na Vali. Eu senti as energias muito fortes, minhas mãos pulsavam muito, e eu senti o ectoplasma no rosto, aquelas pinicadas, aquelas coisas no rosto e tal. E eu senti escorrendo do ouvido, enquanto eu fazia com a Vali. Ao receber, eu senti o nucal e o frontal bem quentes, né? E eu perdi a noção do tempo, né? E tinha umas consciências observando essa fase, sempre tem gente nesse momento. Na fase 3, eu ouvi o chamado da fase, né? Mas também eu perdi a noção do tempo, estava muito descoincidido, balonamento, sensação de ectoplasmia, essas coceiras, essas pontadas, e tinha umas consciências conversando próximo, estava observando e tal, mas na fase 4 não tive muitas percepções, mas ouvi o chamado, as frases e tal. Na fase 5, não vi o chamado, deu uma apagada, estava descoincidido, embalonamento também passou rápido, né? E eu lembrei, agora há pouco, às 16 horas me deu muito sono, eu falei, não, vou dar uma encostada aqui, vamos ver. Aí eu tive uma projeção com um amigo e com uma moto, agora ele está até sem moto, né? E essa questão de moto eu abandonei há uns 4 anos atrás, porque eu sabia que isso não dá certo e eu me conheço. Aí eu não ando mais de moto. Mas, em outro momento, eu me vi no escritório e eu andava num escritório com uma outra pessoa do meu lado e eram algumas salas e eu procurando alguma coisa e não encontrava e o escritório estava em reforma e mudanças, até que eu cheguei numa secretária, era uma senhora negra. Eu falei com ela com um sorriso muito bonito, eu falei, estou procurando minha mochila. Ela, não, está aqui. Nós tiramos lá da sala e colocamos aqui. Eu falei, tá bom, tá. Aí, quando eu despertei, anotei, né, e me veio claramente que é as instalações da CIPEC, onde eu estava. Onde eu fui dar uma passeada lá com alguém me levou lá, só que eu estava meio bobo, não percebi o que eu estava fazendo, né? Mas deve ter sido para, sei lá, usar as energias, alguma coisa assim. Eu, acompanhado por alguém, encontrei com essa senhora lá, né? O G, você pode falar agora, G? Bora lá. Oi, Carlos. Opa, manda. Vamos tentar. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pode falar. Então, vamos lá. Tinha falado que logo de manhã tive uma manifestação de energia bem longa, né? Foi bem legal. Agora à tarde, iniciando a fase 1,
muito barulho na minha barriga, sensação de algo fazendo pressão no meu pé esquerdo. Na fase 2, recebendo da Cris, um leve formigamento no lábio inferior. Eu senti uma certa dificuldade de sentir a energia fluir, de sentir o campo, desde a fase 1. Aplicando, eu nem ia comentar, né, mas eu bocejei também, mas eu peguei das poucas coisas que eu ouvi ela falar que bocejou também, recebendo, né, se não me engano, mas eu aplicando, bocejei. De início, eu também tive dificuldade, né, mesmo aplicando, para sentir a energia fluir, mas depois comecei a sentir pelas mãos, braços, e senti até um cansaço nos braços. Fase 3, exteriorizei, comecei a visualizar luzes brancas, opacas, mas aí começaram a fazer um barulho enorme e eu me desconcentrei. E quando eu voltei, eu comecei a sentir um desconforto no alto da cabeça, do lado esquerdo. Na fase 4, central de energia, luzes que começavam azuis, escuras, a partir do centro do meu campo de visão, se expandiam e se tornavam lilazes. Central da verdade, quase como uma cãibra na barriga da perna esquerda que ia até os dedos do pé. Evoluciólogos. Uma estrela, uma estrelinha pequena, próxima ao meu rosto, ficava brilhando e alternando de luz prata para azul escuro. E ela girava, e nesse giro parecia que ela ia cair, mas ela se sustentava e continuava girando. Na serenosfera, senti uma pressão ao redor do meu pescoço, mas não assim como algo encostado, a uma média distância, mas fazendo pressão ao redor do pescoço todo. Na fase 5, um pouco de mioclonia, ombro e perna direita, depois perna esquerda. Continuei com dificuldade em sentir o campo, exteriorizar a energia. Então, me concentrei em exteriorizar a energia. Forcei mesmo. E quando me dei conta, eu estava mexendo os braços no meio dos membros de um ser, tipo braço e perna, como se fosse um braço e perna meio gordinho, assim. Gordinho que eu falo eu estava vestindo uma roupa metálica, porém flexível, colada ao corpo, né? E eu lembro assim, enchia toda essa roupa, né? Aí a minha mente quis entender o que era isso e eu interrompi a percepção. Mas só tinha braços e pernas, e não tinha corpo, né? Tronco, cabeça. Quando eu voltei a exteriorizar, estava exteriorizando só com o braço e mão esquerda. E ritmado, porque nesse anterior também estava fazendo ritmado, né? E quando eu me percebi, eu estava fazendo novamente ritmado. E aí eu senti uma sensação muito prazerosa, mas muito prazerosa. E eu encerrei, para mim já tinha até acabado, mas eu encerrei mesmo às 19h59. Estou me sentindo bem e agradecido por participar desse grupo, que realmente é muito rico ouvir os relatos. Eu vou ouvir novamente depois pelo YouTube, porque hoje foi difícil para mim. Mas o pouco que eu ouvi também já senti bastante sincronicidade entre alguns relatos aí. Muito obrigado, boa semana. Valeu, Gê, obrigado pela participação. Não, e com certeza ouvir os relatos novamente é importante, porque vai despertar a nossa memória para alguma coisa que a gente esqueceu, ou despertar a memória para outras coisas. Eu estava até lembrando de falar aqui para a Márcia. Márcia nunca se viu de tranças nessa ressoma, né, Márcia? Porque nas outras, com certeza, né? Porque se vê de tranças é algo especial. Quem mais viu sincronicidades? O G percebeu várias, né? Eu tive meio apagado hoje, eu tive experiências antes, né? Mas eu senti muita exteriorização. Mais alguém se manifesta? Eu e o Toninho ficamos apagados também, que não é comum a gente apagar, dormir mesmo. Isso, é verdade. E tu, Vali?
esqueci de comentar que também, para mim, hoje passou muito rápido, todas as fases, e foram, então, Fala um pouquinho mais alto. esqueci de comentar que hoje passou muito rápido, todas as Ah, fases passaram percepção de rápidas para tempo. mim. Aham. Escutaram? Ok. Coisas incomuns que aconteceram com você também podem comentar. Essa sensação de tempo também, para mim, foi muito rápido o trabalho. Em geral, é o contrário. Em geral, parece que o tempo é longo, mas dessa vez foi muito rápido. E eu lembrei também, vocês estão me ouvindo? Que aqui está um chiado. Estão me ouvindo, né? Eu lembrei também que durante o bolsão, na pulsação do meu frontal, e na hora que eu pensionizei lá o bolsão assistencial dos suicidas e abortados, uma coisa me veio muito forte no processo de neuroectoplasmia. Então, talvez essa pulsação desde o início forte no meu frontal tenha tido um motivo, uma razão nesse trabalho aí de esterilização de energia na parte de neuroectoplasmia. Não foi provocada por mim, mas veio o mental nisso e talvez tenha a ver, uma suposição. Tá bom, gente? Obrigado. Mais alguém com alguma sincronicidade? Alguma coisa? Eu me lembrei algumas coisas assim. Por exemplo, eu me senti no Canadá andando, o Newton também teve essa percepção do Canadá. Eu tive a impressão do gelo, de estar andando em lugares de gelo, assim, a Luciana teve alguma coisa com gelo, né? E assim, na fase 3, eu achei que foi muito longa a fase, e a Márcia comentou isso também, que ela teve a sensação de ter sido muito longo o tempo, né? É isso que eu me lembrei. Muito bom. Essa sincronicidade... Diga, Cris. Não, é que acho que tiveram 3 pessoas também que tiveram a percepção de crianças, né? Jovens e crianças. E também várias pessoas comentaram sobre a gratidão que sentiram, né? Verdade. Essas sincronicidades demonstram que nós estamos trabalhando em grupo, né? Pelo menos vários, né? Em trabalhos similares. Isso é bem interessante. Bom, pessoal, nessa quinta não tem curso, né? Nós estamos de folga, não é isso, Walter? Existe? Sim, a gente volta só em fevereiro. Em fevereiro estaremos aí. Só em fevereiro, né? Eu lembrei. Tem. O curso de formação docente, a gente tem 2 vagas, porque 4 já foram confirmadas, e tem 2 vagas, porque a gente vai procurar deixar já fechado. Fizemos os cálculos e, pelo menos para essa primeira turma, tem que ser para 6 vagas somente. E aí os 4 que tinham já dado o nome já confirmaram. Então, a gente está aguardando só ver se vai preencher as 2 vagas. E é isso. Eu achei interessante a Márcia falar que estava tendo aula, falou muito de aula, e a gente sabe que isso daí já pode estar começando a acontecer, porque ela confirmou a participação lá no curso de docência, e tem uma Equipex aí que a gente sabe que já está atuante. Hoje eu fiquei conversando com a Cris a respeito, então provavelmente já está se formando o campo da pré-aula aí, e ela pode ter percebido. É isso. Isso. E o professor Newton já se inscreveu? Calma, meu amigo, calma. Tudo tem seu momento. O professor Walter, a professora Virgínia vai tomar conhecimento. Calma. Tudo bem, você só tem 6 vagas. Piscou, perdeu, né, Walter? Piscou, passou. Eu estava lembrando aqui que, não sei se é o momento, Virgínia, vai ter algumas mudanças para assim, do ano que vem, né? Você falou que vai ter umas mudanças. Você poderia só resumir a operação?
Sim, a gente vai, a Tânia, né? Então, a gente convidou a Tânia para fazer a gravação novamente. Narradora oficial. E aí, então, a gente no dia 27 de dezembro, é uma segunda-feira, enquanto a gente estiver fazendo a Procim, que ela vai gravar, vai ter mais 1 ou 2 aproximadores ali com ela, porque para a gente não ter aglomeração ali, e o restante vai estar à distância, mas ela vai estar, a gente vai estar fazendo a Procim normalmente, essa Procim que a gente faz, e ela já vai estar gravando no tempo novo, com conexões diferentes. Então, que na realidade o tempo da Procim não vai mudar praticamente, né? O que vai mudar é a gente aumentou o tempo das conexões, que eram 2 minutos, agora vão ser 3, a partir do dia 3 de janeiro, e a gente aumentou uma conexão com a OFIEX grupal da Procim. Então, eu acho que o Carlos deve, daqui uns dias, estar mandando o caderno do aproximador atualizado. Nesse caderno... Já está pronto. Já tem a definição da OFIEX grupal, tem a explicação da importância sobre a troca dos relatos. Aliás, eu copiei e colei um trecho do manual já, ali, para vocês já irem também entrando nesse holopensene do manual. Copiei e colei a definição da OFIEX grupal que está lá no manual. Então, o caderno de vocês também vai ter o roteiro que a gente vai deixar no manual, o roteiro também está copiado e colado ali no caderno do aproximador. Então, as mudanças vão ser essas, a gente vai fazer uma conexão a mais, as conexões vão ter 3 minutos, e o bolsão, que era de 40 minutos, vai cair para 30 minutos. Na realidade, o tempo da Procim no total vai se manter praticamente o mesmo, se tiver 1 minuto, alguma coisinha assim de diferença, mas vai se manter a mesma coisa. E a gente vai fazer essa gravação, o Rafael, então, vai estar lá no Aproximário, junto com a Tânia e mais um aproximador, provavelmente seja a Cris, mas ainda ela não deu certeza, porque ela tem aí, precisa ver como vai ser o final de ano. Se ela não for, o Walter vai estar, mas vai ter um aproximador lá junto com a Tânia, né? E na semana mesmo, antes do dia 3, a gente disponibiliza a nova gravação para todo mundo estar com essa nova gravação no dia 3 de janeiro, tá bom? Ok, então, Virgínia. Vamos aguardar. Só uma questão. Então, no dia 27, a Procim, que vai estar sendo realizada em todos nós, de forma concomitante, né? Vai estar ao mesmo tempo sendo gravada, é isso, né? Quer dizer, uma participação de todos nós e, ao mesmo tempo, a gravação. É isso? Então, só que a gente vai estar fazendo no tempo anterior, e a gravação vai ser uma gravação nova. Só que o que a gente pensa, a energia dos aproximadores vai estar ali no aproximário, sustentando essa gravação com a alteração, né? Então, a gente vai estar fazendo a Procim junto com eles, que vão estar lá no aproximário fazendo a gravação. Tá? Ok, todos estão juntos no campo. Oi? Lá por conta da gravação, né? Não, eu não. Todos juntos vão estar no campo, né? Da Procim. Somente o pessoal do Aproximário lá da sede vai estar seguindo um roteiro diferente, mas o campo vai ser o mesmo, no mesmo momento, não é isso? Exatamente, vai começar às 18h50 todo mundo. Joia, esclarecido. Então é isso, pessoal. Boa semana para todos. As melhores energias. Amanhã é feriado aqui em Brasília. Opa! Tchau para vocês. É o dia do evangélico.